na parábola da semente, né? Que fica no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. Item 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. Ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu na terra boa, na boa terra, e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus. Versículo 13, aliás, capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola da semente representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão uma letra morta, que, semelhante à semente, caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros, e não a si mesmos, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Então, assim, ó, eu procurei alguma na literatura, né? Alguma coisa para que eu pudesse comentar, e busquei no livro tem aqui do Rodolfo Caligares, que é Palavras, né, Evangélicas, editado pela FEB, né? Que ele diz que a semente é a palavra de Deus, né?
Eu posso ler, porque eu vou comentar assim. Acho que eu vou dar uma lidinha, né? Porque senão a Sim, gente sim, meio que fica, se fica à perde. vontade. Fica à vontade, Então, nos apresenta como você achar melhor. né? Segundo o Rodolfo, e que a gente estuda. Na beira do a semente da beira do caminho refere-se às criaturas indiferentes, isto é, aos indivíduos ainda imaturos, não preparados para tal semeadura. Indivíduos que se expressam mais pelo estômago e pelo sexo e cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. Então, essas pessoas, essas criaturas, esses espíritos, são, né, a semente que caiu à beira do caminho. A semente, quer dizer, a palavra de Deus que caiu no pedregal, diz respeito a uma classe de pessoas de entusiasmo fácil, que se animam fácil, né? Que, ao se lhes falar do evangelho, aceitam-no prontamente, com júbilo, mas não encontrando dentro de si mesmas forças suficientes para vencerem o comodismo de empreender a reforma de seus hábitos, a melhora de seus sentimentos, e, se acontece, surgirem incompreensões e dificuldades por causa da doutrina, então elas esfriam de uma vez, voltando rapidamente, né, à vida que levava. Então, essa é a semente que cai no pedregal, né? Essas pessoas que elas até gostam, simpatizam, mas elas rapidamente elas desistem quando tem que fazer a reforma íntima. A semente que caiu no espinheiro, né? São aquelas pessoas que, embora já tenham tido notícias dos ensinamentos evangélicos e até os admirem e os louvam, sentem-se, todavia, demasiadamente presos às coisas materiais, que consideram mais importantes que a formação de uma consciência espiritual. O medo do futuro, nessas pessoas, a luta pela conquista de garantias pessoais, as vantagens e as luxuosidades enfoca no nasce, enfo, sufocam no nascedouro os sentimentos altruísticos ou qualquer movimento da alma que implique a renúncia aos seus queridos tesouros terrestres, né? Então, aquela semente que caiu no espinheiro é aquela pessoa que até simpatiza, que gosta, mas ela, em primeiro momento, ela vai lutar pelas suas conquistas materiais e não as espirituais, né? Enfim, a semente que caiu na terra boa. Então, são aquelas pessoas, são os adeptos sinceros, nos quais as lições do Mestre Divino encontram magníficas condições de receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam no sentido de pô-lo em prática. Embora essas pessoas, né, todos nós soframos tropeços e fracassos, algumas vezes perseveram, ansiosos, resultando de seu trabalho abençoados frutos de benemerência e de amor ao próximo. Então, esse trechinho aqui eu tirei de Parábolas Evangélicas, do item 1, né? Semeador, Parábola do Semeador, do Rodolfo Caligares, editado pela Fé. Então, a gente pode pensar também na lavoura do espírito, né? E ali focou mais quanto aos trabalhadores espíritas, mas eu acho que está bem claro, e para a gente não ficar naquelas questões, de repente, de mesmo que indiretamente fazer julgamentos, né? Então a gente buscou assim falar mais sobre a nossa condição de ser humano, né? Como seres humanos, todos nós. Então, na lavoura do espírito, a celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Então, quem de nós puder receber uma gota
de revelação espiritual no ímã do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, nós que estamos buscando estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, né, o Consolador, procuremos de imediato, diz aqui o texto, quem diz é Emmanuel, né? Emmanuel, o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Está no Fonte Viva, lá no item 39, né? E Emmanuel nos dando esse parecer. Daí eu também peguei aqui, também no Fonte Viva, tá? Porque Fonte Viva, né, a gente sabe que é uma extensão do Evangelho, né? Então, Emmanuel explica muito todas as passagens para nós de uma forma assim bem acessível, né? Apesar que às vezes a gente acha que entendeu uma frase e se a gente for pensar bem, for estudar, a gente percebe depois de alguns anos que o alcance era maior do que a gente havia imaginado, né? Mas, enfim, é muito bom, nos incentiva muito e nos direciona corretamente. Então, servir e marchar também se refere à semente, tá? Planta-se a semente da boa vontade, né? A palavra de Deus, a semente da boa vontade. Mas os obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Aí a gente pode começar assim fazer uma comparação com a nossa vida íntima, né? O nosso crescimento desde o momento que nós nos deparamos com a doutrina espírita, com o Cristo, a nossa tentativa da reforma íntima através dos estudos espíritas, né? E quantas vezes nós nos encontramos diante de obstáculos imensos, né? Para que a nossa sementinha, essa sementinha que está lá no nosso coração, na nossa alma, ela tenha um pouco de dificuldade, né, para nascer. Então, essas dificuldades são as futilidades da nossa vida inferior, né? Da nossa vida pautada somente nas questões materialistas. E também daí a gente já sabe que daí vem todos aqueles amigos juntos, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ganância, e tantas outras, né, situações. Então, que podem ser considerados como a invasão de vermes simbolizados, né, nos aborrecimentos de toda sorte. Aí ele faz uma analogia aqui, né? Então, a lama da inveja e do despeito, incompreensões, maldade, calúnia, indiferença, desentendimento, as nuvens das preocupações, né, da vida, a poeira do desencanto. Então, aqui ele fez uma analogia como a invasão de vermes, né, nos aborrecendo, para que essa sementinha não nasça, não se desenvolva. Então, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem, né? Porém, novamente, no Fonte Viva, no item 64, com o título de Semeadores, e daí ele cita, né, a parábola, eis que o semeador saiu a semear. Emmanuel fala o seguinte, quem tiver o livrinho depois olha ali, né, que Jesus, ele não delegou, ele não, em momento algum, ele comentou, ele falou, né, para o povo que ouvia, para os seus discípulos, que outro iria fazer, né, iria semear. Ele próprio foi semear, né? Em maneira alguma transferindo a imagem, né, a tarefa para outros. E poderia, né? Poderia ter feito, mas não fez.
nos dando o exemplo de que nós também devemos fazer, né? Devemos semear e não devemos transferir para os demais aquilo que nos compete. Então, transferindo a imagem para o solo do espírito, né? Nós percebemos que os deveres de renovação que nos convidam à santificante lavoura da elevação. Então, nós não podemos transferir os nossos deveres para outros. Nós mesmos devemos fazê-lo. Então, o servidor do evangelho é compelido a sair de si próprio, né, nessa tentativa, a fim de beneficiar corações alheios. E aqui, eu grifei bem grande assim, o devotamento ao próximo, né? Como que nós vamos fazer esse devotamento ao próximo? Como nós vamos fazer essa semeadura, né? Então, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeira do eu, né? Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, desse interesse geral, encontraremos a terra das almas. Também faz uma analogia com a sementeira e com a semente, né? Sufocada de espinheiros, né? Então a terra das almas, nós, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos, a benefício de todos. Essas são palavras de Emmanuel, tá? Eu estou lendo aqui, né? Mas eu não interpretei, tá? Eu só copiei. Então, e ele ainda diz assim, que o semeador do céu, né? Quem é o semeador do céu? Ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento, né? Discernimento acerca da vida imortal, da espiritualidade. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz, seus irmãos menores, pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Aí Emmanuel nos aconselha o seguinte, que afastemo-nos, pois, das nossas inibições, né? Vamos tentar de todo jeito, né, superar as nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear, né? E daí, já Divaldo e Joana, lá no Momentos Enriquecedores, esse aqui, ó, bem pequenininho, esse é velhinho, tá tudo rasgadinho já. Tão velhinho que é, acho que tem uns 40 anos esse negócio, esse livrinho aqui. Diz assim, ó, já que Emmanuel diz para a gente sair para semear, né? Eu peguei Divaldo e Joana, que diz assim, o indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que acolhe e que emite, né? Então, o nosso desejo, né? Acredito que de todos nós, é que possamos ser semeadores, né? Multiplicadores, hoje uma palavra mais moderna, multiplicadores do bem, das palavras do Cristo, né? Podemos fazer analogias mais contemporâneas, né? Mas que trazem lá, né, no cerne da questão, que sejamos valorosos e que sejamos a boa terra, né? Que essa sementinha que foi colocada em nós desde os primórdios, desde quando éramos princípios, né? Meros princípios espirituais,
estava lá esperando a hora para eclodir, que essa hora possa ser agora, que possamos todos nós, né, na medida das nossas forças, e sempre um auxiliando o outro através das palavras generosas, né, que são sempre colocadas nos estudos, nas leituras, no sorriso, no olhar, no falar, nas nossas preces, possamos todos nós fazer parte dessa sementeira. É só, isso aqui na verdade sim, ó, vocês já devem ter lido, ou né, em outro texto talvez, do Mestre de Amor, aqui ó, do Divaldo, né, e da Joana, lá no 48 que fala assim, moeda bondade, isso aqui é para animar a gente, porque senão a gente só fica pensando naquilo que a gente não tem, ou não conquistou ainda, ou que resvalou, né, mas olha aqui, ó, eu vou ler por causa disso, tá? Com licença. A gente se achar, né? Tá bom? Então, ó, converte a moeda humilde, porque eu sei que todo mundo faz aí no nosso grupo. Converte a moeda humilde da tua bondade em repositório de luz ao alcance da dor. Com ela descobrirás valiosos recursos que se podem transformar em alegria para muitos seres. Pode ser que na hora a gente até esteja triste, desanimado, ou teve meio aborrecido, né, por algum motivo, mas se a gente conseguir fazer, olha só, alegria para muitos seres. Aí eu vou pular, lá na outra página. Diz assim: com a voz exaltará a verdade, falando sobre a harmonia do amor. Né? Uma conversa às vezes trivial, tu vai falar alguma coisa bacana sobre Deus, sobre Jesus, uma mensagenzinha rápida, e de repente vai despertar naquela outra pessoa e nos espíritos que estão com ela, claro, uma outra visão, um bem-estar, alguma coisa muda, né? Então, com a voz exaltarás a verdade, falando sobre a harmonia do amor, o valor do amor, né? Porque a gente hoje em dia só vê outra coisa. Defenderás a honra ultrajada, emitirás conselhos fraternos. Todos nós já podemos fazer isso, sabemos fazer, né? Entoarás a canção da esperança, abençoarás. Às vezes a gente não abençoa e não abençoa a gente. Uma vez eu escutei um palestrante falando, agora não me recordo, disse assim, que alguém dizia assim, vai com Deus. Aí o Chico também falava, né? Vai com Deus. E teve um tempo que as pessoas diziam assim, nossa, mas vai com Deus, que coisa mais, né, fora de moda. Que nada, está muito em dia, né? Vai com Deus, quer dizer, abençoando, que a pessoa vá com Deus, fique com Deus. Isso é muito bom, né, gente? Então, ó, somente com esses recursos do físico, né, do nosso físico, poderá ser a fonte de misericórdia para os fracassados na peleja humana, que a gente nunca sabe como é que o outro está. Assim como tem muita gente que não sabe como a gente está, né? Às vezes a gente está sorrindo e não é bem assim. Com a inteligência aplicada à solidariedade, né? A nossa inteligência, colocarmos a serviço da solidariedade, por menor que seja, como singelo dever, já dever de cristão, né? Alçará as mentes e corações ao planalto glorioso da felicidade. E daí, né, Daniel, a gente não vê só o lado material, aquela pessoa ali que está reencarnada, que já está com o físico. Tem o outro lado também, que é o lado espiritual, são as companhias espirituais, que às vezes são mais sofredoras do que aquele que está ali, ou tem, né, um mentor ali, alguém, uma mãe, um pai, um irmão, ou um mentor, né, responsável pela reencarnação daquele ser, que está ali, né, esperando que alguém de bom coração, lembra da história do Chico, né, de alguém de bom coração, Nando Divaldo, chegue e faça alguma coisa, né? Então, ó, com o sentimento afetivo, presentearás o anjo da amizade. Amizade, gente. A amargura distendida na multidão. E recenderás o perfume da compreensão entre os espinheiros da revolta devastadora. Aí vai. É muito bonito, tá? Ó, mestre de amor. É muito consolador. Eu adoro.